sucedido em realizar, em viver a vida que Ele criou você para viver? Essa é a pergunta de hoje. Chamado tem a ver com isso. Muitas vezes somos bem-sucedidos em tudo, mas seremos bem-sucedidos de fato se nós vivermos integralmente aquilo que Deus nos chamou para viver. Amém? Amém? Lá em Efésios diz que antes da fundação do mundo, Ele já havia nos escolhido, Ele já havia nos chamado. E o chamado, pastor, então é para alguns, para pastores ou para líderes da igreja? Não, o chamado é para todos os filhos de Deus. Se você está aqui hoje, você é nascido de Deus, você foi chamado pelo Senhor. Amém? Então, o chamado, esse mover de Deus, que eu vou falar aqui hoje, ele não é apenas para uma idade, ele não é apenas para uma localidade. Esse último mover de Deus que está acontecendo, já está acontecendo, mas vai intensificar. Ele vai acontecer na vida de todas as pessoas, do menor até o maior. Porque ele fala de conversões, fala de uma vida transformada, fala do agir do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa. Amém? Na vida da igreja. E todos nós vamos experimentar. Vocês não têm noção, irmãos, de fato. Quem tiver a oportunidade de estar ali com a gente no Domingo Kids, nem que seja para entrar lá, você tem liberdade. Falar, hoje eu vou entrar aqui no Domingo Kids para saber. Tem algumas mamães que vão, elas não querem sair. Estou mentindo, mamães? Porque o mover de Deus está acontecendo aqui, mas está acontecendo lá também. Sabe por quê? Porque o mover de Deus, ele envolve todas as idades. E também todas as nações, todas as localidades. O desejo do Senhor é se manifestar. O Espírito Santo de Deus se manifesta quando a igreja se reúne, sabe, na sua vida pessoal. Ele quer se manifestar na sua vida. Me deram um negocinho aqui. Então, eu vou começar dizendo, o que é o mover de Deus, pastora? É quando o evangelho é pregado e as pessoas se convertem. É quando o evangelho é pregado e as pessoas são curadas, são libertas, são transformadas por esse evangelho. E hoje nós já temos experimentado disso. Mas, como o pastor Danilo diz, nós acabamos de chegar do encontro de jovens. Ontem nós tivemos batismo, já vamos para a conferência. Depois nós já chegamos, já vamos para o encontro de crianças. Depois nós já chegamos e já vamos para o encontro de adultos. Por quê? Porque nós queremos viver o mover de Deus na nossa vida, na vida da igreja. E o mover de Deus está no chamado, na mensagem e no propósito. Amém? Quando há pregação do evangelho, há mover de Deus. E ali na igreja primitiva, as pessoas, quando você lê lá em Atos, você fica maravilhado. Depois do Pentecostes, as crianças sabem, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual foi o dia que a igreja começou? Quem sabe? As crianças sabem, no dia do Pentecostes. A igreja começou no dia do Pentecostes. E ali, o Senhor cumpriu a promessa do Senhor, que Ele enviaria o Espírito Santo. E ali, muitas igrejas foram abertas. No mesmo dia, quase 3.000 pessoas se converteram. E havia um grande mover de Deus. Quando eles se reuniam de casa em casa, nós nos reuníamos uma vez por semana, não é? Nas casas. Quem é que já foi numa célula? É uma bênção, não é? Eles se reuniam, sabe quando? Todos os dias. Eles tinham tudo em comum. Eles partiam o pão. Eles oravam juntos. E eles viviam a vida da igreja. O mover de Deus estava ali. Vamos ali na casa da Patrícia, nós vamos orar lá. Enquanto aquele povo estava orando, sabe? O céu descia, sabe? Teve um momento lá,
né, que Cornélio, né, Pedro foi pregar para Cornélio. Você sabia que quando as pessoas aceitavam Jesus, no mesmo momento, a família inteira de Cornélio e o Cornélio, eles foram cheios do Espírito Santo no mesmo momento. Hoje nós experimentamos disso, porque as pessoas vão para o encontro, elas recebem Jesus, mas elas vão ser batizadas no Espírito Santo no domingo. Mas ali em Atos, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo no mesmo momento. Teve um momento lá que o chão, eles estavam reunidos, e o chão do lugar que eles estavam reunidos começou a abrir, tremer, sabe? Paulo era preso, eles começavam a louvar, a cadeia inteira tremia, e os soldados se convertiam. Olha o tamanho do mover de Deus. Eu desejo isso. Nós temos vivido isso numa medida, amém, irmãos? Mas eu quero viver isso numa medida muito maior. Quem está comigo aqui? Amém? Então, e o Senhor convida, nós vamos aprender hoje. Por que que isso acontecia? Eu quero te falar que esse mover acontece quando você decide viver o chamado de Deus para a sua vida. Às vezes você pensa assim, eu quero experimentar esse mover de Deus na minha casa. Se dispõe a ser um canal de Deus, a ser um instrumento de Deus para transmitir a mensagem, para pregar o evangelho, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém? Porque você pensa assim que você primeiro precisa trabalhar, viver, né? Cuidar da sua casa, e depois que seus filhos estiverem grandes, você vai se dispor para você ser usado pelo Senhor. Mal sabe você o poder de Deus que te espera. Sabe que quando você decide, sabe, você é cheio da glória de Deus, você é cheio do poder de Deus, e essa glória te entra em todas as áreas da sua vida. Esse mover de Deus começa a atingir todas as áreas da sua vida. E você começa a perceber que você está fazendo exatamente aquilo que você foi criado para fazer. E aí você percebe que, uau, que satisfação, que alegria. E aí você percebe, eu fui criado para isso. Não é? Então, as últimas palavras de Jesus, antes de ser assunto para o céu, está lá em Marcos 16, 15 a 19, que ele fala, vão pelo mundo todo. Olha que o chamado do Senhor para a sua vida. Quem aqui é cristão? Cristão significa que você tem Cristo, amém? Se você tem Cristo, você é perdoado, você é justificado, você é curado, você é transformado pela cruz de Cristo na sua vida, amém? E aqui, quem é cristão também são seguidores de Cristo, amém? São aqueles que ouvem a voz de Cristo e falam assim, eu vou obedecer, eu vou seguir o meu Senhor, eu vou seguir Jesus, porque eu não apenas fui salvo, mas eu também fui chamado, amém? Para pregar aquilo que Paulo, ele falava que ele foi conquistado pelo evangelho, que ele agora era servo do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque o evangelho mudou a história dele, e ele queria que esse evangelho mudasse a vida de milhares de pessoas, amém? Então, ali fala que vão para todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais, fala assim, estes sinais acompanharão os que creem, amém? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de ter lhe falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Amém? Esse texto mostra as últimas palavras de Jesus. Quando uma pessoa está partindo, o que ela faz? Ela dá as últimas recomendações. Fala assim, eu estou indo, mas vocês vão ficar. E eu vou enviar o Espírito Santo. E se vocês crerem nisso que eu estou falando, em meu nome,
em meu nome, vocês vão expulsar demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Vocês vão ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, porque esse é o mover de Deus, vai acompanhar você. Se você crê que você foi chamado pelo Senhor, esses sinais vão te acompanhar. Você vai orar pelas pessoas, elas serão curadas. Você vai pregar o evangelho e elas serão salvas. Amém? Não sei se vocês conhecem o nosso material para as crianças. Mas na pandemia, Deus deu o livro do Amado Coração para a pastora Márcia. E esse livro foi traduzido em 5 línguas. E hoje, esse livro, ele é o evangelho para crianças. E ele está sendo pregado para milhares de crianças. Só as visualizações do vídeo do Amado Coração no YouTube já alcançaram mais de 1,5 milhão de visualizações. Sabe o que significa isso? Mover de Deus. Onde o evangelho do Senhor Jesus está chegando, os sinais estão acompanhando. Sabe? Está havendo sinais, maravilhas e prodígios. Sabe, mas esse é o poder do evangelho. É o sinal do final dos tempos. Nós já estamos presenciando esse mover de Deus dos últimos tempos. Não apenas porque estamos vivendo um momento ímpar na história. Quem sabe que nós estamos vivendo um momento ímpar na história? Nunca houve e nunca haverá mais pessoas vivas na face da terra do que nesse exato momento. Sabia disso? Hoje nós estamos vivendo um tempo oportuno para a pregação do evangelho. Sabe por quê? Porque nesse tempo onde há o maior número de pessoas vivas na face da terra, é o tempo em que o evangelho é aonde o mover de Deus vai acontecer em diversos lugares. Nós estamos indo para essa conferência, irmãos. E pessoas do mundo inteiro estão indo para essa conferência. O Senhor está chamando pessoas de vários lugares do mundo inteiro. Do Paquistão, da Índia, do Canadá. Sabe? Porque o Senhor está preparando um exército de pessoas chamadas, cheias do Espírito Santo, para Ele enviar. E aonde essas pessoas chegarem, obedecendo o chamado do Senhor, o mover de Deus vai acompanhar essas pessoas. O mover de Deus vai acompanhar essas pessoas, porque essa é a promessa que nós acabamos de ler. É ou não é verdade? Se vocês forem pregar o evangelho em todo mundo, para todas as pessoas, estes sinais vão te acompanhar. Esse é o seu chamado. Essa é a ordenança do Senhor. Mas muitos que estão aqui hoje nós temos 30 mulheres envolvidas no trabalho com as crianças. Isso já é um grande mover de Deus. Sabia que isso é um grande mover de Deus, irmãs? Sabe por quê? Porque elas são apenas as primeiras. Porque aquilo que elas têm experimentado na vida delas, depois vocês conversam com elas. Porque eu explico para elas que eu fui chamada, mas que elas também foram. E hoje, nós temos mais de 200 crianças nas nossas células. Sabe, isso eu pensava assim, meu Deus, eu comecei, irmãs, há 8 anos atrás, sozinha aqui na cidade. A Dani lembra, o primeiro lugar que eu tive célula de crianças aqui foi ali no Cibipiruna, perto daqueles prédios. E eu ia de apartamento por apartamento, chamando as crianças para a célula. E hoje, eu tenho líderes, eu tenho pastoras. Não foi eu que chamei essas irmãs, não, irmãos. Foi o Senhor.
sabe? E eu somente fico vendo aonde o Senhor vai nos levar. Sabe, agora nós estamos indo com 34 mulheres para essa conferência. Eu falei para elas, vocês se preparem, porque nós estamos indo, mas nós não sabemos como nós vamos voltar. Amém? Porque nós receberemos tanto ali do Senhor. Sabe, e eu creio, sabe, dentro do meu coração eu creio que o Senhor está preparando. Sabe, mas o Senhor não está chamando apenas algumas pessoas. Esse chamado é para você. Sabe, se você decidir viver o chamado do Senhor, você pode ter certeza, estes sinais vão te acompanhar. Esse mover, ele vai envolver todas as nações, todas as faixas etárias, mulheres, homens, jovens, adolescentes, porque essa também é a promessa do Senhor lá em Joel 2, de 28 a 32, que fala assim, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós estamos vendo que o mover de Deus está ligado à salvação. O mover de Deus está ligado à pregação do Evangelho. E quando você alinha a sua vida com essas duas coisas, o mover de Deus vai te pegar. Amém? O mover de Deus vai entrar na sua casa. O mover de Deus vai entrar na sua família. O seu marido vai se converter. Porque você decidiu se colocar no lugar que Deus planejou para você. Que Deus escolheu para você antes da fundação do mundo. E essa pregação fala que nós seremos cheios. Essa palavra fala que nós seremos cheios do Espírito Santo. E a boca vai começar a falar daquilo que o seu coração está cheio. Amém? A boca vai começar a falar daquilo que o seu coração está cheio. O seu coração está cheio do Espírito Santo. O seu coração está cheio do amor de Deus. E por isso você vai começar a pregar e compartilhar. E agora eu vou começar a compartilhar com você uma carta que Paulo, ele estava preso. E ele escreveu uma carta para o seu discípulo, Timóteo. E essa carta foi escrita para Timóteo. Mas hoje, se está escrito na Bíblia, é porque essa carta foi direcionada a mim e a você. Se você recebesse na sua casa uma carta escrita a próprio punho do Senhor, que ele escrevesse o seu nome, Rafael, escrevesse essa carta que ele escreveu para o seu amado Timóteo, mostrando para ele o chamado, mostrando como ele iria transmitir a mensagem, mostrando para ele permanecer firme no propósito, e no final ele assinasse, Deus. Você iria acreditar que essa carta era para você, não é verdade? Mas hoje eu quero te falar que essa carta hoje é para você. Ela está com seu nome e ela está com seu endereço. Amém? Então, primeiro, Timóteo Paulo escreveu para Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Aqui essa carta começa falando como que Paulo se referia a Timóteo. Ele se referiu a ele, ao amado filho. Primeira coisa para você viver o chamado do Senhor para a sua vida e viver o mover de Deus para a sua vida. Você precisa saber que você é um filho amado.
Amém? Ontem nós estávamos celebrando o batismo. O batismo é uma etapa muito importante na vida de um crente. Mas muitas pessoas não têm revelação da nova vida que você tem em Cristo Jesus. Que a partir dali, irmãos, o Senhor te entregou uma nova vida. O Senhor recebeu lá no encontro o seu coração, cheio de pecado, cheio de feridas, cheio de maldições. E Ele levou lá na cruz do Calvário. E Ele morreu, e você morreu junto com Ele. E ressuscitou, e você ressuscitou junto com Ele. E hoje Ele te entrega uma nova vida, um novo coração, cheio do Espírito Santo, para viver o seu propósito. Ele não te salvou simplesmente para você se sentir bem, para você se sentir amado, para você sentir um alívio, que você é perdoado, que você é justificado. Não! O Senhor te salvou para uma grande obra. Quando Ele te salvou, Ele já te chamou. Porque agora você vai viver como um filho amado. Como aquele que recebeu salvação. E agora aquilo que você recebeu, que você tem ouvido, que você tem recebido, que você tem experimentado, você também vai transmitir a outros. Amém? E aqui Paulo está falando do chamado de Timóteo. Ele fala que, e outra coisa, Deus só pode compartilhar o coração dele com aqueles que sabem que são amados. Com aqueles que se renderam completamente ao amor do Senhor. Que não fica lamuriando ou às vezes sofrendo por algo que o Senhor Jesus já concluiu na sua vida. Você precisa viver uma vida agora pela fé. O justo, ele foi salvo pela fé, mas ele também vai viver pela fé. E agora, Timóteo já tinha isso concluído na vida dele. E agora ele estava sendo preparado para viver o chamado do Senhor para a vida dele. Sabe, eu quero te falar, talvez você já recebeu um chamado. Claro, você sabe dessas coisas que eu estou falando. Mas talvez você ainda não saiba. E eu estou aqui tanto para te lembrar, quanto para te falar daquilo que é a palavra do Senhor para a sua vida. Amém? Então, depois que ele fala dessa forma com Timóteo, né, dessa forma amorosa, ao amado filho Timóteo, ele começa a dar orientações como se fosse de um pai para filho, de como ele viveria o chamado dele, às vezes das dificuldades que ele enfrentaria, às vezes das lutas que ele enfrentaria, porque Paulo estava preso e muitos dos discípulos de Paulo tinham abandonado ele, porque estavam com vergonha. E ele falou, Timóteo, não se envergonhe, porque eu estou preso, não por causa daquilo que eu fiz, mas porque eu estou pregando e obedecendo o meu chamado. Fica firme, meu filho, porque eu fui chamado, mas você também foi. E ali, ele fala outra palavra para Timóteo. Ele fala assim, Paulo mostra para Timóteo como manter um coração firme, um coração que deseja viver o mover do Senhor na sua vida, na sua história. Sabe, eu já estava, irmãos, vivendo um grande mover de Deus na minha vida, quando eu vim para Araguari. Sabia disso? Eu estava na videira de Goiânia, irmãos. Eu era pastora na igreja de Goiânia. Tinha um mover ali acontecendo. Tinha algo
poderoso acontecendo ali, irmãos, que só quem já foi sabe. Sabe? Mas eu sabia que o mover de Deus estava no meu chamado. E quando o Senhor falou para mim, falou assim, você vai para Araguari. Ele fez o que para mim? Ele me chamou para vir para Araguari. O mover de Deus veio, gente. Amém? Porque o mover de Deus está no chamado. E aí, Paulo falou para Timóteo, por esta razão, pois te admoesto. Sabe, você ouve essa palavra, quero te falar, você que é líder de célula, sabe, cada dia que você se reunir, vai haver um mover de Deus. Sabe, na sua casa, na sua vida, no seu coração. Essa exortação que Paulo estava fazendo para Timóteo era para ele manter a chama do seu coração acesa. E aí ele fala, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Reavive significa lembra. Eu estou aqui para te lembrar. Dom significa favor imerecido. Paulo estava falando assim, eu estou aqui para te lembrar que você não foi chamado porque você tem alguma coisa boa para oferecer, porque você foi criado no berço do Evangelho, porque você é um ótimo pregador. Não! Você foi chamado porque o Senhor te deu de presente esse chamado. É um dom, é um presente. Não é porque você merece. Muitas vezes você pensa assim. Aí Paulo falou assim, que há em ti pela imposição das minhas mãos. E aí Paulo lembrou que ele tinha imposto as mãos sobre Timóteo. E derramado ali, né, orado com ele, falado assim, você foi alguém chamado, você foi alguém escolhido. Da mesma forma que eu também fui, porque um dia, Paulo também teve uma experiência com Deus. Ele estava indo a caminho de Damasco, e o cavalo dele, ele estava em cima do cavalo, e uma luz muito forte brilhou, e ele caiu do cavalo, e na hora que ele caiu, ele viu Jesus, e ele ficou cego. E um homem chamado Ananias, o Senhor falou para Ananias, falou assim, Paulo, você conhece ele? Perseguidor da igreja. Aqui está o endereço dele, você vai lá na casa dele, você vai impor as mãos sobre ele, e ele será curado da sua visão. E você vai falar para ele que ele foi chamado para boas obras, que ele foi chamado para ser um pregador do Evangelho. E assim Ananias fez. E Paulo estava lembrando ele, falou assim, assim como eu fui chamado, você também foi. E aqui estou eu, assim como eu fui chamado, você também foi. E aí, é interessante, porque Deus sabia o endereço de Paulo. Deus é um Deus pessoal. Um Deus que sabe o seu endereço. Deus sabe a sua identidade, o seu número de identidade, seu CPF. Ele sabe tudo a respeito de você. Porque foi Ele quem te fez. E Ele está aqui hoje para te falar, você foi chamado. Não duvide disso. Hoje de manhã eu perguntei um por um, falei, vocês vão sair daqui hoje? Com a certeza que vocês foram chamados. Porque é o meu alvo aqui hoje, amém? E aí, Paulo falou isso para Timóteo, falou pela imposição de mãos. Não se esqueça do dia que eu orei com você. Não se esqueça do dia que Deus te chamou, que Deus mostrou claramente o seu chamado.
E eu quero te falar, olha só o seu chamado aqui, ó, para você ter mais certeza ainda. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você nem sequer era povo, mas agora você é povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora você recebeu. Amém? Você sabe dessa condição, dessa posição que você ocupa? É muito importante, porque esse chamado é para toda a igreja. Amém? E hoje, Deus está sacudindo você aí, porque muitas vezes nós ficamos confortáveis no banco da igreja, ouvindo a palavra e pensando assim: nossa, como, né, esse culto foi abençoado. Nossa, como eu fui edificada. Mas eu quero te perguntar, você está aqui para ser treinado, assim como Timóteo foi por Paulo, para ser um transmissor da mensagem lá fora. Porque ser igreja é chamados para fora. Amém? Você é a igreja do Senhor, nós cantamos. O inferno não pode parar. Sabe? Porque você é a igreja. Você é a igreja do Senhor. Assume essa posição. Assume essa identidade. Porque o Senhor não chamou você por causa das suas qualidades, por causa daquilo que você sabe fazer. Não, Ele te chamou por causa do dom, da graça dEle na sua vida, da sua infinita bondade. Ele decidiu nos chamar, Ele decidiu nos fazer cooperadores do Evangelho. Amém? Então, hoje, olha só o que Timóteo também Paulo falou para Timóteo, falou assim: acorda, Timóteo, porque Deus não tem te dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Porque muitas vezes nós pensamos que amor é um sentimento. Não é. Amor é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio amor de Deus habitando dentro de você. Que você vai experimentar o poder de Deus. Não, o espírito de poder já está sobre você. Muitas vezes as pessoas pensam assim: deixa eu me preparar, deixa eu me sentir habilitado, capacitado, para depois eu fazer a obra do Senhor. Não começa assim, irmãos. Primeiro começa você crendo que você já recebeu o Espírito de Deus, que é o poder, o Espírito de poder, de amor e de moderação. E você começa a declarar: o Senhor me chamou, é um dom, é um favor imerecido. Eu não vou arrumar desculpas, porque o Espírito do Senhor Deus já está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho. Porque o amor que eu preciso ter pelas pessoas já habita em mim. Porque o poder que eu preciso para orar pelas pessoas já está em mim. Porque a sabedoria e a moderação que eu preciso para lidar com todas as circunstâncias que o chamado envolve já está sobre mim. Então, se você já tem, o que você vai falar para o Senhor? Se Ele te chamou e Ele também te capacitou, o que você vai falar para o Senhor? Ah, hoje eu não posso, Senhor, porque hoje, o Senhor sabe, né? Tive uma semana corrida, estou cansado, trabalhei muito. Sabe, eu vou falar algumas coisas que impedem, muitas vezes que nos distraem de cumprir o propósito do Senhor, porque muitas pessoas estão sentadas aqui fazendo muitas coisas boas. Mas a pergunta que eu quero fazer: você está vivendo exatamente pelo qual Deus te criou? Pelo motivo pelo qual Deus te criou? Pelo motivo pelo qual Deus te formou? Pelo motivo pelo qual Deus te escolheu? Essa é a pergunta.
estamos vivendo. Mas será que nós estamos vivendo exatamente para aquilo que Deus nos chamou? Uau! Silêncio. Glória a Deus. Ninguém falou um amém? Uau! Ai, deixa eu beber uma água, né, gente? Até as crianças estão em silêncio. Dormiram as crianças. Hoje, nós estamos sofrendo o maior ataque de todos os tempos na vida das crianças. E o Senhor está perguntando assim, quem eu vou enviar? O maior ataque, um homem entra com um machado numa escola e começa a atacar as crianças. Mas hoje, não tem um homem com um machado atacando as crianças nas nossas escolas. Mas o diabo está atacando a mente das nossas crianças com ideologias malignas. Porque o diabo vem ensinando para roubar, matar e destruir. Não é algo visível, mas é perceptível, é ou não é verdade? E nós, como igreja, o Senhor nos chamou para pregar o evangelho da verdade. Amém? Porque toda mentira do diabo vai cair por terra. E nós precisamos chegar antes na vida das crianças para mostrar para elas qual é a verdade da palavra de Deus. E o Senhor pergunta, quem eu vou enviar? Nós vamos entrar nas escolas. E o Senhor está aqui hoje perguntando, quem eu vou levar para as escolas para falar do meu evangelho? Quem vai se dispor? Não é verdade? E a segunda coisa é que o chamado, o mover de Deus está no chamado, na mensagem e no propósito. Vamos falar isso comigo? Fala assim, o mover de Deus está no chamado, na mensagem e no propósito. Amém? A mensagem fala que tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, a mensagem fala de quê? De dois aspectos. Fala da mensagem, que é a mensagem do evangelho, mas também fala do mensageiro. Se nós temos a mensagem e não temos quem vai levar essa mensagem se perde. É ou não é verdade? Então hoje, o Senhor está falando para, Paulo está falando para Timóteo, fortifica-te na graça. Somente a graça do Senhor pode nos fortificar, amém? E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e idôneos. Então, aquilo que você tem recebido, a palavra da graça, vai e transmite a outros. Não fique com essa palavra somente para você. Fale da palavra. Quer seja oportuno, quer não. Pregue na célula, pregue na praça, pregue no Instagram, pregue no Domingo Kids, pregue para o seu vizinho, pregue no seu trabalho, pregue na sua família. Pregue o tempo todo. Porque o Senhor, o mover de Deus, começa com a convicção de chamado. Mas ele se inicia em Deus. Mas Deus nos convida a participarmos. Transmitindo a mensagem. Transmitindo a mensagem. Fala exatamente aquilo que você ouviu. Nós temos materiais com crianças, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Mas o centro da mensagem é Cristo. Amém? Nós não estamos brincando com as crianças. Nós estamos pregando a palavra para as crianças. Nós estamos pregando o evangelho para as crianças. Nós estamos também
lembrando as crianças, desde pequena, que elas foram chamadas por Deus, antes mesmo delas nascerem. Assim como eu estou fazendo aqui com vocês. Lembrando vocês que vocês foram chamados. Lembrando vocês que vocês foram separados pelo Senhor. Assim nós fazemos todo domingo com as crianças. Nós lembramos elas de quem elas são. De que elas são filhos amados. Que elas são perdoadas. Que elas são chamadas. Que elas foram escolhidas. E que Deus chamou elas antes mesmo delas nascerem. Então, hoje, Deus precisa de mensageiros eficientes, que conhecem muito bem a palavra. Quantos aqui o Senhor pode falar assim, hoje, o chamado não quer dizer que você precisa de ter alguma qualificação. O chamado tem a ver com se você está disponível para ir. Amém? Muitas vezes, nós estamos pregando reis e profetas para as crianças. E eu tenho aprendido tanto com esses profetas, mas algo eu vi que esses profetas, todos eles têm algo em comum. Quando Deus chamou Isaías, ele falou assim, ele viu o trono, né, de Deus, e ele viu a santidade de Deus. E ele falou assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no lugar de um povo impuro. Só que Deus falou para ele assim, ó, isso não é problema. O anjo pegou a brasa viva do altar, tocou nos lábios dele e falou assim, as suas culpas e os seus pecados são removidos. Depois, Jeremias, Deus chamou Jeremias antes do seu nascimento. E Jeremias falou assim, Senhor, eu não passo de uma criança. Deus falou para ele assim, nunca mais fale isso, não fale isso. Porque aquilo que eu te mandar, você vai falar. Aonde eu te mandar, você vai. E você vai ser. E eu vou junto contigo. E tudo aquilo que eu mandar você fazer, você vai fazer. E aí, Moisés, lá na sarça ardente. Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo hebreu. E ali, Moisés falou assim, Senhor, não tem outro não? Eu não sei nem falar direito. Você falou assim, quem disse que eu preciso que você fale alguma coisa? Deus colocou o Arão para falar no lugar de Moisés, porque para Deus não há impedimento para aquilo que Ele pode fazer na sua vida. O único impedimento que tem, pega um espelhinho aí e olha para você, chama-se eu. Porque todas as desculpas de todos os homens, Deus não aceitou. Ele era uma criança, Deus falou, você não é uma criança. Deus, eu é quem vou fazer, eu é quem vou usar crianças. Eu é quem meu espírito vai encher crianças e elas vão profetizar. Ah, eu sou impuro. Pega a brasa, põe na boca dele. Sua culpa, seu pecado é removido. O pecado não é desculpa. Ah, meus filhos são pequenos. Vai para a internet. Vai pregar na internet. Vai usar seu Instagram para compartilhar a palavra do Senhor. Faz a célula com seus filhos. Mas não aceite nenhuma desculpa. Porque o Senhor não aceitou de Jeremias, não aceitou de Isaías, não aceitou de Moisés. Vai aceitar de você? De mim? E muitas vezes, olha só, Deus falou assim, Débora, você vai para Araguari. É a terra que eu te mostrei. Vai. E aí, peraí. O Danilo pôs para despertar. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui com o pastor Danilo. Ele pôs para despertar, gente, o celular. Ninguém está querendo ir embora aqui, Danilo. Pode ficar tranquilo.
que enquanto eu não terminar o reteté aqui hoje, ninguém vai embora. Amém, irmãos? Porque o Senhor te chamou. E se você falar assim, Ele vai tomar você hoje. Com a unção tão poderosa, que você vai falar, uau, eu quero mais. É assim que eu saio todo domingo, kids, aqui. Eu chego aqui 6 horas para oração. Vocês estão convidados para chegar comigo. E eu já fico planejando o próximo domingo, kids. Porque esse foi demais. O próximo, então, nós vamos ser arrebatados. Amém? Porque o mover de Deus está no chamado. Eu estou obedecendo com alegria o chamado do Senhor para a minha vida. Amém? Porque eu sei que o mover de Deus é algo tão poderoso. E eu quero viver o mover de Deus nos meus dias. Amém? Eu não quero ficar nem um minuto sequer fora do mover de Deus. Você quer? Se você quiser, tudo bem. Eu não vou te julgar. Mas te falar, viu? Você não sabe o que você está perdendo. Amém? E aí, o Senhor... O que eu estava falando mesmo? Vocês estão... Do Danilo, que ele pôs despertador para mim. Amém? Muitas vezes, irmãos, sabe o que nos impede de viver o chamado de Deus? Estamos muito ocupados com os nossos projetos pessoais. Sabe? Eu tinha muitos planos na minha vida, tinha mesmo. A minha mãe, tinha muitos. Mas um dia eu decidi entregar a minha vida e falei, né? O Senhor me mandou para Araguari. Vocês acham que eu vim aqui em Araguari e falar assim, deixa eu ir lá ver se eu gosto da cidade. Vocês acham que eu fiz isso? O Senhor me chamou para trabalhar com crianças, mas eu não gosto de trabalhar com crianças. O Senhor me chamou para ser um líder de célula, mas pessoas dão muito trabalho. Se você ficar olhando assim, meu irmão, você não vai responder ao chamado do Senhor. Não é se você gosta ou se você não gosta, é se você quer viver o mover de Deus nos seus dias. Eu não vim aqui em Araguari para saber se eu ia gostar. Eu simplesmente vim. E hoje eu amo. Eu amo os irmãos. Eu amo essa cidade. Sabe por quê? Porque primeiro você obedece. E depois o Senhor coloca o amor dele no seu coração. O prazer de estar aqui com os irmãos no seu coração. Mas primeiro você obedece, sabe? Pela fé. Sabe? Muitas vezes nós queremos fazer coisas apenas que gostamos. Sabe? Mas não estava muito confortável aquela cruz, estava? Mas através daquela cruz, Jesus realizou o maior mover da face da terra. Que foi a salvação minha e sua. E a salvação de todos que foram salvos até hoje. E que ainda vão ser. Valeu a pena ou não o sacrifício? Sabe, mas eu quero te falar, a Marilza mesmo, a gente conversa muito. Irmãos, a gente faz muita coisa, a gente trabalha muito com as crianças. Tem célula, tem visuais, tem encontro, tem Domingo Kids. E a Marilza fala assim, pastor, eu faço tanta coisa, mas eu não fico cansada. Eu não fico, sabe, parecendo que eu fiz um tanto de coisa. Sabe, é porque é o mover de Deus. É a unção de Deus nas nossas vidas. E até aquilo que a gente não sabe fazer, a gente faz. E na hora que a gente faz, a gente pensa, quem fez isso? Por quê? Porque o Senhor é quem nos chamou e Ele mesmo é quem executa. Sabe, a obra, nós somos apenas os seus cooperadores. E não há alegria maior. Sabe, muitas vezes você pensa, eu vou perder o meu final de semana para ficar no encontro cuidando de menino. Você não sabe o que você está perdendo. Eu vou cuidar de menino na célula. Deixa eu te falar. Quando você decide obedecer ao Senhor, o Senhor derrama um amor tão grande no seu coração. E você começa a experimentar daquilo que você nunca antes experimentou.
Mas porque você ainda está tão ocupado, está vivendo tantos seus projetos pessoais, porque você não está disponível para ser um mensageiro eficiente do Evangelho. E esse texto fala assim: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Eu estou sem relógio aqui, meu bem. Já são? De todo aquele que crê, Romanos 1,16. Mas eu quero te falar hoje, se você está nessa situação, às vezes, de ter sido chamado, ou ter parado no meio do caminho, ou às vezes está em dúvida em relação àquilo, por algo que você fez, e você acha que não tem jeito mais para você, eu quero te apresentar agora uma pessoa, o nome dele é Pedro, amém? E Pedro, agora pode tirar e pôr lá nos versículos, João Gabriel, por favor. Mateus 16, 13, Pedro, a história dele é muito parecida com a minha e com a sua. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não compreendemos muito bem o chamado. Mas o Senhor, Ele continua insistindo até que você tenha completa revelação. E Ele não desiste de você, assim como Ele não desistiu de Pedro. Olha só o que aconteceu. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Passa, por favor. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas Jesus perguntou: mas vós, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? Talvez você hoje aqui você diz cristão. Mas quem é Jesus? Você conhece Jesus? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Pode passar. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pode passar. Também eu te digo, Pedro teve a revelação de quem Cristo é. E quando você tem revelação de quem Cristo é, Jesus mostra para você quem você é. Digo que tu és. Estava lá já. Pedro. Agora, Pedro falou quem Jesus era. Foi ou não foi? Agora, Jesus está falando quem ele é. Quem você é quem ele diz que você é. Amém? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Olha só que revelação que Pedro teve. Ele teve a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus virou para ele e falou assim: você és Pedro. Eu te chamei. Você é pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Mas lá em Mateus 26, 34, 35, ele recebeu o chamado, recebeu ou não recebeu? Mas ele achou que ele podia cumprir o chamado nas suas próprias forças. E ele, então, é Mateus 26, 34, 35? Então, Jesus falou: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Marcos 16, 1, 8. Passado sábado, Marcos 16, 1, 8. 1, 8. Marcos 16, 1, 8. Não, não é esse não. Faz João 21. É esse. Não, aí. Depois que ele falou que ele não ia. Aí. Não, João, põe lá no 26, 34 e 35, por favor. No Mateus.
É o próximo versículo, não é o próximo versículo que eu passei aqui, não. É o que estava antes, João. Mateus 26, 34, 35. É o 35 agora. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Ele estava tão seguro de que ele era o cara. E que ele achou que ele podia tudo. Que ele falou, Jesus falou que eu sou Pedro, que eu sou pedra, que eu sou rocha. Aqui não tem ninguém vai ter comigo não. Mas ele negou Jesus por 3 vezes. E ele ficou tão desapontado com ele mesmo, que ele abandonou o chamado dele. Mas Jesus, ele chegou a morrer, ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, Jesus falou para as Marias, mande chamar os discípulos e a Pedro. Ele falou Pedro de uma forma separada. Sabe por quê? Para mostrar para ele que mesmo ele tendo negado Jesus, Jesus não desistiu dele. Amém? E lá em João 21, 15 e 17, Jesus lembra o chamado de Pedro. E lá fala que Jesus perguntou 3 vezes, Simão, filho de João, tu me amas? Eles estavam ali na praia, depois que Jesus tinha ressuscitado. E eles estavam ali na praia, e Jesus conversando com eles. Olhou bem dentro dos olhos de Pedro. E falou assim, Pedro, tu me amas? E Pedro falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor falou, então, apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus perguntou durante 3 vezes. E Pedro falou, Senhor, tu sabes todas as coisas. E aí, passado um tempo que Jesus esteve com eles, Jesus subiu aos céus. E ele enviou o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Pedro foi cheio do Espírito Santo e se cumpriu a palavra do Senhor sobre a vida dele. Ele pregou naquele dia e quase 3.000 pessoas se converteram no mesmo dia. E ali começou a igreja do Senhor, amém? Ali começou a igreja. E hoje a igreja somos nós. Hoje o Pentecostes está aqui. Hoje o Espírito Santo de Deus já foi derramado nos nossos corações. E a palavra do Senhor diz que esse Espírito vai estar conosco até o fim dos tempos. E eu quero dizer para você hoje, eu vou fazer um apelo. Mas pense muito bem antes de você responder essa pergunta que Deus está fazendo para você. Porque o chamado não é para um dia. O chamado não é para um mês. O chamado não é para um ano. O chamado é para a vida toda. Hoje, eu quero perguntar para você. Você quer responder o Senhor hoje, o chamado do Senhor para a sua vida? Queria chamar o pessoal do louvor. Hoje o Senhor está falando com você. Falando que Ele te chamou, que Ele te salvou. E que Ele te chamou. Porque você agora é a igreja. O governo pode fazer muitas coisas, mas tem uma coisa só, que só pode ser feito pela igreja. O mover de Deus, somente a igreja tem. Salvação, transformação de verdade. Pregação do Evangelho, somente a igreja tem. E aonde a pregação do Evangelho, as pessoas são salvas, as pessoas são transformadas. Mas o Senhor está perguntando aqui hoje, quem eu vou enviar? Cadê os mensageiros que eu vou enviar? E eu quero que você se coloque de pé nesse momento. E você não fale nada para o Senhor, porque é o Senhor que está perguntando para você. O Senhor muitas vezes não vai te enviar para um púlpito. O Senhor vai te enviar para dentro da sua casa. O Senhor muitas vezes vai te enviar para uma escola. O Senhor vai te enviar para o seu trabalho. O
Senhor, o mover de Deus vai acontecer ali na sua casa. Amém? O mover de Deus, a Bíblia diz que Ele é como um vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas Ele está aqui hoje. E Ele está movendo nos nossos corações, amém? Hoje é o momento que você vai responder para o Senhor. Se você quer viver os seus dias, o grande mover de Deus que Ele tem para os últimos tempos. Se você quer ter o seu coração completamente tomado, se você quer queimar a sua vida para o Senhor Jesus, se você quer abandonar todas as desculpas, todas as distrações que te impedem de viver o chamado do Senhor para a sua vida, e falar para o Senhor: eis-me aqui, me usa. Feche os seus olhos nessa noite. Você foi escolhido pelo Senhor. Como a Débora falou, você não foi chamado para sentar num banco de igreja. Há uma voz que precisa ser liberada dentro de você. Há uma geração que está esperando uma resposta sua. Eu queria desafiar você nessa noite. Nós não somos uma igreja onde só o pastor fala. Não, nós somos uma igreja de ministros. Aonde você foi chamado para ser um canal de Deus. Aonde você estiver, meu irmão, vai ter lugares que eu não vou ter acesso, mas você está lá. E você deve ser boca de Deus naquele lugar. Por isso, se você deseja responder esse chamado, eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que tem esse chamado e você quer realmente ser esse homem de Deus, essa mulher de Deus, saia do seu lugar, venha aqui à frente, porque o Senhor, Ele quer usar você. Chega de usar desculpas. Chega de dar desculpas para não ser um canal de Deus nessa geração, mas que você possa realmente ser a resposta. Porque o Senhor quer usar você nessa geração, para que eles possam conhecer o Evangelho. Oh Jesus! Oh Espírito Santo, fala para o Senhor nessa noite. Erga suas mãos para o céu nessa noite e fala para o Senhor que você quer ser esse canal, que você quer ser essa flecha. Oh Deus, usa os teus filhos. Pai, usa, Deus, essa geração de homens e mulheres. Pai, vamos ser ministros do Evangelho nessa geração. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, eu coloco cada um dos teus filhos. Pai, que a unção do Senhor, a ousadia do Senhor seja sobre eles. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Deus, usa os teus filhos como canal. Usa os teus filhos como instrumento de salvação. Pai, que aonde eles estiverem, Pai, seja nas suas profissões, que eles não sejam ali, ó Deus, como meros profissionais, não. Mas antes de ser um profissional, eles têm um chamado. Antes de ser um empresário, eles foram chamados. Antes de serem médicos, eles foram chamados. Antes de serem profissionais liberais, eles foram chamados pelo Senhor. Pai, eu declaro em nome de Jesus que a unção do Senhor nos capacita. Pai, que a ousadia, o espírito de ousadia, de amor e de moderação é sobre a vida dos teus filhos. Pai, eles serão instrumentos do Senhor nessa geração. Fala isso agora para o Senhor, você foi escolhido. Declare isso, você tem esse chamado, meu irmão. Oh Jesus, declare isso. Eu tenho um chamado. Esse chamado não vai ser enterrado. Eu tenho um chamado. O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido. Você foi escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim.
Senhor, Ele manda falar para você que muitas vezes você se sente mal porque você acha que você tem perdido muito tempo. Mas de alguns meses para cá, o Senhor tem acendido uma nova chama no seu coração. E o Senhor, Ele vai te levantar numa velocidade, numa rapidez, porque você tem um chamado da parte de Deus, você sabe disso. O Senhor tem um chamado de pastor para a sua vida, você sabe disso. E o diabo tentou apagar isso na sua vida durante muitos anos, mas você foi escolhido pelo Senhor. Você foi chamado pelo Senhor. Sua família é do Senhor. Por isso, se levante como aquele que foi chamado pelo Senhor nesses dias. Se levante como aquele que foi chamado pelo Senhor. Oh Espírito Santo, eu quero colocar os teus filhos diante do Senhor. Pai, eu quero declarar: nós não vamos ser uma igreja que enterra os talentos, não vamos. Nós vamos multiplicar os talentos que o Senhor tem nos dado. Pai, nós vamos, ó Deus, cumprir o chamado que o Senhor tem nos dado. Pai, eu quero colocar, ó Deus, cada membro dessa igreja diante do Senhor. Deus, eu quero declarar, Pai, que o Senhor levanta homens e mulheres, Deus, para viverem, ó Deus, não uma carreira, mas um chamado, ó Deus, que o Senhor nos fez antes da nossa criação. Nós não nascemos e depois que nascemos o Senhor nos deu um chamado, não. O Senhor tinha um chamado, e para esse chamado o Senhor nos trouxe a existência. Você foi criado para um chamado, em nome de Jesus. Diga assim: eu tenho um chamado, e eu vou viver esse chamado de Deus, em nome de Jesus. Hoje nós vamos participar da ceia, mas nós vamos participar de uma maneira diferente. Os servos podem entregar os elementos da ceia. Você que está aqui na frente, você pode voltar para o seu lugar. Você vai pegar o pão e o cálice, e você vai procurar um irmão, se é o seu parente, se é o seu esposo, a sua esposa, você vai ficar junto com ele. Se não é, você vai estar com um membro de célula, da sua célula. Olha aqui para mim, só um minutinho. Mas você vai, assim que você pegar, nós vamos participar juntos. Não tomem ainda, mas você vai tomar essa ceia hoje, declarando: você vai viver para cumprir o chamado de Deus. Você vai viver para realizar o chamado do Senhor. Os irmãos podem entregar os elementos. Enquanto os irmãos entregam, vamos ministrar essa canção ao Senhor. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado, Declara isso sobre a sua vida, meu irmão. jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Oh Deus, Pai, que nós possamos viver o chamado do Senhor na nossa geração. Todos receberam os elementos da ceia. Se tem alguém que
não recebeu, faz um sinal com a sua mão. Ali. Pode ficar com a sua mão levantada até o servo chegar até você. Aleluia. Chegou aí o pão e o vinho? Erga o seu pão nessa noite. Diga assim: este é o corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz em meu favor. E por meio do seu sacrifício, eu fui inserido no corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte da igreja, da qual Cristo é o cabeça. E eu declaro que a vida que há no corpo flui em mim. Eu declaro que eu desfruto de tudo aquilo que Cristo tem e o que Cristo é, porque eu sou membro do seu corpo, em nome de Jesus. Erga o seu cálice. Diga assim: este cálice representa a nova e eterna aliança, e por meio dele eu sou aceito, eu sou lavado, eu sou purificado. Sobre a minha vida não há mais culpa ou condenação. Hoje eu posso viver tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, porque pela sua morte e ressurreição eu fui qualificado para viver o chamado de Deus. Eu declaro que eu irei viver os propósitos que o Senhor tem para minha vida. Eu declaro que eu faço parte do propósito eterno para o qual eu fui criado. Eu tenho o Senhor Jesus e Ele me tem. Os meus dias são dele, a minha vida pertence a Ele. Que se cumpra em mim, não a minha vontade, não os meus projetos, mas o chamado que o meu Deus estabeleceu para a minha vida. Eu queria que você se juntasse com o irmão. Você vai cear com ele e declarar que vocês dois vão viver os propósitos do Senhor. Nós somos uma igreja que vamos viver os sonhos de Deus. Somos uma igreja que vamos viver os planos do Senhor. Em nome de Jesus. Pode participar da mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Quero declarar sobre a sua vida uma semana abençoada, cheia da presença e da glória de Deus. O discipulado do Wellington, eles fizeram caldo para estar vendendo. Se você puder, passa ali do lado para que você possa abençoar essa obra em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia da glória, da vida de Deus. Não vá embora antes de você abençoar pelo menos 3 irmãos em nome de Jesus. Estamos encerrados. Deus te abençoe em nome de Jesus.